Olá, você está comigo no canal Maior é o que Serve, porque estamos aqui para servir. Eu sou o pastor Adaías Godinho e é sempre uma grande honra e prazer estar com você, trazendo uma breve palavra, compartilhando de uma porção da Bíblia Sagrada e também dos ensinos do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, como nós citamos na ministração da semana passada. Como eu sempre peço a você, logo de início, você dê o seu gostei, ou o seu não gostei, ou o seu like, ou o seu dislike, aí na hora de observar ou de ouvir essa mensagem. Bem como, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e também compartilhe essa mensagem, assim como eu te peço que você, inscrito, possa marcar lá o sininho, para que você seja sempre lembrado de quando uma nova mensagem estiver sendo postada aqui no canal. Nós estamos gratos por esse dia de hoje. Hoje um dia de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família, possa abençoar a sua casa, os seus sonhos, os seus alvos, os seus projetos. Em especial, hoje eu gostaria de pedir que Deus traga sobre a sua vida, acima de tudo, a direção do Espírito Santo dele. Que o Espírito de Deus guie os seus passos. Que você não seja norteado, que você não seja orientado por motivações pessoais, egoístas, emocionais ou externas, mas que você possa sim ser direcionado, conduzido pela instrução do Espírito Santo de Deus, que ele sabe o que é melhor para a sua vida e com certeza ele quer trazer a vontade do Pai para a sua vida. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 7 e versículo de número 8. Jesus falando aos seus discípulos no momento em que ele estava sendo ascendido aos céus, e então ele diz essa palavra tremenda, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está aqui para os seus discípulos, trazendo uma resposta, quando eles perguntaram se aquele tempo seria o tempo que ele restauraria a Israel, o reino de Israel, mas Jesus dá a eles uma direção, que eles deveriam depender de Deus, e Jesus diz a eles que eles receberiam virtude do Espírito Santo, seriam testemunhas do reino de Deus, porque convém-nos defender e promover o reino. A Bíblia vai dizer para nós em Mateus 6, versículo de 33, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse versículo lá, o contexto está dizendo sobre as necessidades cotidianas que seriam supridas, o alimento, o vestimenta, a casa, etc. Tudo seria suprido por Jesus. Por buscarmos primeiro o reino de Deus, por priorizarmos o reino. Nesse texto aqui de Atos dos Apóstolos, Jesus está dando aos discípulos um comando e dizendo a eles de uma esperança, de uma certeza que eles teriam até então, de receber a virtude do Espírito Santo. Logo depois, no capítulo de número 2, no versículo de número 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos ali, no mesmo lugar, na sinagoga, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Jesus veio para ser o precursor da vontade do reino de Deus na terra, para estabelecer o reino de Deus, para promover o reino. E Jesus, quando ele foi assunto ao céu, quando ele cumpriu o seu propósito de vindo aqui
padecer pela humanidade, promover o reino de Deus, divulgar o evangelho, trazer a boa nova da salvação, trazer a restauração dos princípios do reino de Deus na face da terra. E então, quando ele cumpriu isso e foi acusado injustamente e foi levado ao cativeiro e foi levado ao Calvário, melhor dizendo, foi levado à morte de cruz, e então, morto, ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está à destra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que no túmulo dele ficou escrito lá uma inscrição: não está aqui, ressuscitou. Ele não está mais lá. Ele está ressurreto à destra e à direita de Deus. E então, antes dele ir assunto ao céu, ele prometeu, ele disse aos discípulos que deixaria com os discípulos o Consolador para instruí-los, para dar a eles direção. E ele quer, o foco dessa ministração de hoje, que eu quero dizer a você, é um texto, esse texto que ele fala aqui, que vocês receberão as virtudes do Espírito Santo de Deus. No capítulo 2 ele diz que desceu sobre o povo, veio um vento veemente, veio línguas repartidas sobre eles como línguas de fogo. E depois eu concluo essa palavra dizendo a vocês um texto que está lá em Efésios, quando o apóstolo Paulo vem ministrar sobre a vida daquela igreja em Efésios. Ele diz, lá no capítulo de número 5, versículo de número 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E aí o 18 ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Qual é a minha mensagem? Qual é a mensagem que nós queremos compartilhar com você hoje, dizer para você hoje? É tempo de ser cheio do Espírito. É tempo de se transbordar no Espírito Santo de Deus. É tempo de buscar algo que faça a sua vida ter mais sentido, ter mais razão. Nós somos dados e somos sujeitos às influências diversas externas para não somente pecar, mas para como viver a vida como se não tivesse nenhuma responsabilidade nela. Nós somos influenciados por diversos meios, amigos, comunicação, influências diversas para dizer a nós que nós somos donos do nosso nariz, que nós fazemos o que quisermos porque nós somos livres. E isso é mesmo, a Bíblia vai nos dizer que para isso Jesus se manifestou, para nos colocar em liberdade, para desfazer as prisões, as obras de Satanás de sobre as nossas vidas. Mas antes de tudo, nós somos chamados para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós somos um ser espiritual, nós somos espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos um corpo. A Bíblia vai falar para nós em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 24. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Ele nos quer cheio do Espírito. O mais profundo do nosso ser é estarmos no Espírito, porque é o Espírito que faz ligação com Deus. É o Espírito que comunica com Deus. Deus, ele nos deu o livre acesso e a pessoa do seu Espírito revelada em nós, dentro de nós, para que sejamos totalmente dependentes da vontade dele. Então, quando Jesus diz que recebereis a virtude do Espírito e sereis testemunhas, e Paulo também fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, é porque nós só podemos cumprir a missão de promover o reino de Deus, de exaltar o reino de Deus, de na nossa casa ter algo transformado, se tivermos cheios do Espírito, se tivermos direcionados pelo Espírito, se tivermos orientados pelo Espírito, se tivermos conduzido a nossa vida sob a direção do Espírito. Nós não sabemos o que às vezes temos que pedir. Lá na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, em Romanos, capítulo de número 8, vai dizer lá que nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele prescruta o mais profundo do Pai e ele intercede por nós. Então, o meu convite nessa ministração, nessa breve palavra, é que você seja revestido do Espírito Santo de Deus. Que os seus passos sejam revestidos do Espírito Santo de Deus. Errar, eu e você erramos.
Todos nós erramos. Nós somos falíveis, somos homens, pecadores. E nós dependemos da graça, do favor, da bondade e da misericórdia de Deus para nos resgatar do poder e da prisão do pecado. Mas em Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser livres, libertos e transformados e sermos testemunhas em Samaria, na Judéia, em Jerusalém e até os confins da terra. Possamos testemunhar do Senhor, sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a minha palavra que sinto no coração de poder compartilhar com você nessa noite, nesse momento, nessa ministração breve, que você possa ser abençoado nela, que seus passos sejam direcionados por Deus, que você seja instruído pelo Senhor, que você seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que Ele desvie o seu caminho daquilo que possa trazer danos e males contra a sua vida, sua casa e seu lar. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e você possa sempre estar cheio do Espírito Santo de Deus, revestidos do poder e da graça dele. Um forte abraço e um grande beijo no seu coração. Deus abençoe você e guarde os seus passos hoje e sempre, no poder, na autoridade do nome santo de Jesus. Um beijo, Deus abençoe você em tudo, em nome de Jesus.